Por décadas, um país africano inteiro foi colocado a serviço pessoal de um único rei europeu, e esse foi um dos regimes colonialistas mais cruéis da história. Em 1885, na Conferência de Berlim, quando alguns dos países da Europa se reuniram para fazer o que ficou conhecido como a Partilha da África. Nisso, o rei Leopoldo II da Bélgica pleiteou levar uma missão civilizatória e filantrópica para a região da bacia do Rio do Congo, no centro do continente africano. O pedido deu certo. O rei passou a ser o detentor pessoal de 2 milhões de quilômetros quadrados no coração da África. Leopoldo II batizou a região de Estados Livres do Congo e transformou o lugar em sua colônia pessoal. A missão no Congo era chamada de humanitária, mas o objetivo real era a exploração de matérias-primas valiosas como borracha, marfim e minérios que eram levados à Europa. Essas riquezas passaram a ser extraídas com o trabalho forçado de milhões de congoleses, que eram tratados com violência e torturados e mutilados caso seu trabalho não trouxesse os resultados que eram desejados. Fotos de arquivo da época dão a dimensão dessa brutalidade, mostrando congoleses sem as mãos ou pés depois de receberem sua punição. Uma das fotos mais marcantes mostra um homem sentado, observando os pequenos braços e pés que haviam sido amputados de sua filha de 5 anos. A menina foi morta em retaliação ao fato de que a aldeia em que ela morava não havia produzido borracha o suficiente. Os administradores coloniais também sequestravam crianças órfãs de comunidades congolesas e as levavam para colônias infantis, para trabalharem ou serem treinadas como soldados, mas a maioria delas morriam nesses lugares. Cálculos atuais sugerem que assassinatos, fome, doenças e maus tratos levaram à morte cerca de 10 milhões de pessoas na bacia do Rio Congo, mas não existe um consenso sobre isso entre os historiadores. Leopoldo II nunca pôs os pés na sua colônia pessoal africana, mas os livros da venda de matérias-primas o enriqueceram pessoalmente e fluíram pela economia belga. No seu palácio, na cidade belga de Tervuren, Leopoldo construiu o Museu da África, em que 267 pessoas congolesas eram exibidas em uma espécie de zoológico humano. A crueldade e brutalidade praticada contra os congoleses começaram a chamar a atenção de outros países europeus, eles próprios praticantes de abuso e violência em suas colônias africanas. Uma das vozes que se levantaram foi a do jornalista Edmund Dene Morel, que passou uma década escrevendo reportagens e discursos expondo o regime belga ao público europeu. As imagens de pessoas mutiladas, aldeias destruídas e crianças sendo recrutadas pelo exército causaram indignação e reações políticas. Em 1908, sob pressão externa, o parlamento da Bélgica forçou o rei a abdicar o controle do Congo. A região deixou de ser propriedade pessoal do rei, mas virou uma colônia belga, o Congo belga, e assim continuou por mais meio século. Nesse período, as rebeliões congolesas se tornaram mais frequentes e os choques com as tropas belgas se tornaram mais violentos, até que em 1960 a Bélgica capitulou e aceitou a independência do Congo. Em plena Guerra Fria, o novo país virou palco de uma entre as muitas disputas de influência entre americanos e soviéticos, mas também de brigas internas entre grupos políticos rivais. Depois de 30 anos de ditadura militar, em que o país foi batizado de Zaire, nasceu em 1997 a República Democrática do Congo, com um regime frágil e uma sucessão de assassinatos políticos, golpes e disputas de poder entre milícias. Uma guerra civil iniciada no final dos anos 1990 nunca cessou plenamente, deixando mais de 6 milhões de mortos e vítimas de confrontos diretos, doenças e desnutrição. E hoje, como esse legado colonial é encarado pelos próprios belgas? Em junho de 2022, o atual rei belga Felipe fez sua primeira visita à República Democrática do Congo e fez um gesto simbólico. Devolveu uma máscara tribal congolesa, um dos 8.000 artefatos que foram tirados do país durante o domínio belga. Mas, acima de tudo, o novo rei condenou a ação de seu país durante o período colonial. Le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination, marqué par le paternalisme, la discrimination et le racisme. À l'occasion de mon
premier voyage au Congo. Ici même, face au peuple congolais, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets por ces blessures du passé. Alguns congoleses estavam esperando por um pedido mais explícito de desculpa, e mesmo na Bélgica, o período colonial estava sendo visto com novos olhos. O rei Leopoldo II não era popular quando morreu em 1909. Naquela época, a Primeira Guerra Mundial se aproximava e existia entre os belgas o medo de que seu país pudesse ser varrido do mapa. Nesse espírito, o sobrinho e sucessor de Leopoldo, o rei Alberto I, ergueu estátuas do tio para reforçar a memória coletiva do que seriam os tempos de glória e modernização para um país de pequenas proporções geográficas. E foi assim que o período de Leopoldo II seria retratado nas décadas seguintes. Em 2010, o ex-chanceler belga Louis Michel chamou Leopoldo II de um herói com ambições para um país pequeno como a Bélgica. Mas muitos começaram a questionar esse passado e criticar a exaltação a um período tão sanguinário da história. Esse movimento chegou ao auge em 2020, quando a morte do afro-americano George Floyd despertou protestos globais contra o racismo e a opressão. Na Bélgica, isso tomou forma com manifestações em várias cidades que destruíram os estátuas do antigo rei, até que elas foram removidas. Na mesma onda, o parlamento belga criou uma comissão para examinar registros históricos no período. Um relatório final é esperado para ainda este ano. O atual premier belga, Alexander De Croo, que também participou da visita ao Congo, diz o seguinte, abre aspas, todos sabemos que, na longa relação entre os países, houve um período que foi doloroso para a população polonesa. Acho importante olhar isso diretamente nos olhos.